Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu trabalho na área de recursos humanos há 16 anos, sou licenciada nessa área e agora decidi partilhar com vocês os conhecimentos que adquiri ao longo destes anos e que adquiro todos os dias, de forma a que eles possam ser uma mais-valia. Pretendo neste canal abordar temas que são úteis para todos os que trabalham, estão à procura de trabalho ou simplesmente procuram adquirir conhecimentos sobre o mundo das leis do trabalho e outras temáticas relacionadas. Este primeiro conteúdo será para começar a explorar os tipos de contrato e o período experimental. Para começar, vou falar do Código de Trabalho. O Código de Trabalho é um documento jurídico que regula as relações laborais entre trabalhadores e entidades empregadoras. Dele fazem parte todos os artigos que vão fazer essa regulação. O Código de Trabalho faz parte integrante da Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro. Ao longo do tempo foram sendo introduzidas alterações à lei. Desde 2009 até à presente data já houve várias alterações. Neste conteúdo já estão contempladas as alterações até à presente data. Vou também deixar aqui os artigos do Código de Trabalho que vou abordar neste conteúdo para os poderem ver caso o pretendam. Os tipos de contrato dos quais eu vou falar. Contrato sem termo, a termo certo, a termo incerto, a tempo parcial e de muito curta duração. Contrato sem termo ou contrato por tempo indeterminado e ainda conhecido como contrato efetivo. O contrato de trabalho sem termo é o que dá mais estabilidade e segurança a um trabalhador. É este contrato que define a efetividade do colaborador numa empresa, porque não determina nenhuma data de termo do vínculo entre as partes. Um contrato sem termo mantém-se enquanto ambas as partes assim o desejem. No entanto, quer por parte do trabalhador ou por parte da entidade empregadora, há formas de fazerem cessar o contrato sem termo, que tem prazos e tem situações específicas que irei abordar noutros conteúdos. De qualquer das formas, este é o contrato mais estável e seguro, porque não determina qualquer data de fim de vínculo contratual. Contrato a termo certo. O contrato a termo certo tem um prazo definido, devendo ser apenas utilizado para satisfazer necessidades temporárias da empresa e por período estritamente necessário à satisfação dessas mesmas necessidades. Pode ser usado, por exemplo, para substituir um colaborador ausente, acréscimo excepcional da atividade da empresa, execução de obra ou projeto ou de outra atividade definida e temporária. Contrato a termo incerto. O contrato de trabalho a termo incerto, tal como acontece com um contrato a termo certo, tem como objetivo assegurar as necessidades específicas e temporárias da empresa. A grande diferença entre estes dois tipos de contrato é que o termo certo não determina uma data de termo, pois esta dependerá da situação e do tempo que a empresa vai precisar do trabalhador. E eu, para explicar esta diferença, vou dar um exemplo. Se uma trabalhadora entrar de licença de parentalidade e comunica à entidade empregadora que vai estar ausente durante 5 meses, a entidade empregadora já sabe qual vai ser o período de ausência da trabalhadora e decide fazer um contrato com outra trabalhadora para substituir a primeira por um período de 6 meses. Quando faz o contrato de trabalho, ela já sabe qual vai ser a duração específica desse contrato, que ele vai terminar daqui a 6 meses. No contrato a termo incerto, a situação não acontece desta forma. Vamos imaginar que há um colaborador que está de baixa prolongada, que a entidade empregadora não sabe quando é que ele vai regressar ao serviço. E, como tal, o motivo justificativo acaba por ser o mesmo, que é a substituição de colaborador ausente. No entanto, neste caso em concreto, não tem uma data de termo, porque não sabem quando é que o trabalhador irá regressar. Ou seja, o contrato vai terminar quando o colaborador regressar, não se sabendo ainda quando. Não quer dizer que não possa haver uma data previsível, mas não existe uma data concreta para o fim do contrato.
Não é só nestes casos que são celebrados estes contratos, isto foi só um exemplo para vos dar uma ideia realmente da diferença entre eles os dois. No entanto, existem vários motivos pelos quais estes contratos podem ser celebrados e esses motivos estão estipulados no artigo do Código de Trabalho. Contrato a tempo parcial. Considera-se trabalho parcial o que corresponde a um período normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo em situação comparável. Ou seja, se a tempo completo um trabalhador trabalha 8 horas, um trabalhador que trabalhe só 4 ou só 5 será considerado que tem um contrato a tempo parcial porque não trabalha o tempo completo. Estes contratos específicos têm uma particularidade relativamente ao subsídio de almoço que eu decidi partilhar convosco, que é, no caso em que o período de trabalho diário seja inferior a 5 horas, o subsídio de alimentação é calculado na proporção do respectivo período normal de trabalho. O que é que isto significa? Que se o trabalhador trabalhar no mínimo 5 horas, ele vai receber o mesmo subsídio de almoço que recebe um trabalhador que está a tempo completo. Mas se trabalhar menos de 5 horas diárias, ele só vai receber o subsídio de alimentação na proporção do respectivo período normal de trabalho semanal. O contrato de muito curta duração. Este contrato destina-se a fazer face à acréscimo excepcional e substancial da atividade da empresa, cujo ciclo anual apresenta irregularidades decorrentes do respectivo mercado. Temos o exemplo da atividade sazonal agrícola ou do turismo. Este contrato é usado para situações muito específicas em que realmente a duração é muito curta, até porque a duração destes contratos não podem ser superiores a 35 dias. Esta situação é muito conhecida na atividade sazonal agrícola, em que só é necessário o trabalhador por um período muito reduzido de tempo. O que é então o período experimental? De acordo com o artigo 111 do Código de Trabalho, o período experimental corresponde ao tempo inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes apreciam o interesse na sua manutenção. Ou seja, é um período de tempo em que quer a entidade empregadora, quer o trabalhador, vão analisar e apreciar se existe interesse na manutenção do contrato. O período experimental pode ser excluído ou reduzido por acordo escrito entre as partes, mas não pode ser aumentado para além do previsto na lei. Na lei estão estipulados quais é que são os tempos do período experimental. No entanto, estes, por acordo escrito no contrato, podem ser excluídos ou reduzidos. No entanto, nunca poderão ser aumentados para além do que está previsto na lei. Contagem do período experimental. O período experimental conta a partir do início da prestação do trabalhador, compreendendo a ação de formação determinada pelo empregador na parte em que não exceda a metade da duração daquele período. Não são considerados na contagem os dias de falta, ainda que justificados, de licença, dispensa ou de suspensão de contrato. Os dias de falta, mesmo que justificados, de licença, dispensa ou suspensão de contrato que estamos aqui a falar, poderá ser nas faltas injustificadas, não contam para a contagem do período experimental. Então, qual é que é a duração do período experimental? Num contrato por tempo indeterminado, ou seja, o contrato sem termo, o período experimental tem a seguinte duração: 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, 180 para cargos de complexidade técnica e elevado grau de responsabilidade ou que pressuponham uma elevada qualificação, funções de confiança, à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. E 240 dias para cargos de direção ou quadro superior. Isto nos contratos sem termo. Contrato a termo. O período experimental tem a seguinte duração: 30 dias em caso de contrato com duração igual ou superior a 6 meses, 15 dias em caso de contrato a termo certo com duração inferior a 6 meses
ou de contrato a termo incerto cuja duração previsível não ultrapassa os 6 meses. O que é que acontece neste período experimental? O que é que este período experimental tem de diferente do resto do período do contrato? Durante o período experimental, salvo se acordo escrito em contrário, qualquer das partes pode denunciar o contrato de trabalho sem aviso prévio e invocação de justa causa nem direito à indemnização. No período experimental, qualquer das partes pode fazer cessar no imediato o contrato, quer o trabalhador pode dizer à entidade empregadora eu amanhã já não venho, assim como o contrário. A entidade empregadora dizer amanhã já não precisamos que venha trabalhar. Ou seja, não tem que haver um aviso prévio para denunciar o contrato neste período experimental. No entanto, e daí eu sublinhar esta frase, salvo-se acordo escrito em contrário. No contrato de trabalho pode ter alguma alínea que venha estipular algo em contrário a esta situação. Isto é o geral que acontece. Não quer dizer que no contrato não possa ter algo que venha fazer alguma diferença relativamente a isto. Nos contratos sem termo, se o período experimental tiver durado mais de 60 dias, a denúncia por parte do empregador depende do aviso prévio de 7 dias. Se o período experimental tiver durado mais de 120, a denúncia por parte do empregador depende do aviso prévio de 30 dias. Quando em cima eu disse que não é necessário aviso prévio, existe aqui nos contratos sem termo uma particularidade, que é, se o período experimental tiver durado mais de 60 dias, então a empresa tem que comunicar com um aviso prévio de 7 dias. Se tiver durado mais de 120, tem que comunicar com um aviso prévio de 30 dias. Isto está estipulado na lei e é algo que é diferente daquilo que eu falei, porque aquilo que eu falei é para a generalidade com estas exceções. Nestes dois últimos casos, o não cumprimento total ou parcial por parte do empregador do período de aviso prévio determina o pagamento da retribuição correspondente ao aviso prévio em falta. Se não for respeitado nos contratos sem termo esta questão dos 7 dias e dos 30, o empregador terá de indemnizar, terá de fazer o pagamento da retribuição correspondente ao pré-aviso em falta. Ou seja, nestes casos tem que haver mesmo este pré-aviso. Com isto termino. Vou fazer mais conteúdos relativamente a estas temáticas que vão complementar aquilo que tivemos aqui a falar hoje também. Espero ter passado algum conhecimento nesta área e espero vir a passar muito mais. Para este conteúdo, eu utilizei o Código de Trabalho 2023, 18ª edição da editora Almedina. Tem aqui uma fotografia do meu Código de Trabalho. Quero agradecer e espero encontrá-los no próximo conteúdo. Obrigada e uma boa tarde.